Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone que nós colocamos à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, desembargador Américo Angélico. Doutor Américo, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Zancopé. O prazer é nosso. Cumprimento aos integrantes da mesa, a vereadora Edir Salles, a delegada de polícia ex-deputada Rosemary Correia e o advogado Fernando Borges Vieira. É um prazer em estar aqui. Bom dia a todos. O senhor continua como presidente do Instituto dos Advogados de Santo Amaro? Sim, continuo. Instituto dos Advogados de Santo Amaro, o IASA. Continuo, sim. Ainda a minha gestão vai até outubro deste ano. Ah, maravilha. Advogado Fernando Borges Vieira. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os colegas que compõem esta mesa. Me auxilia aqui. O senhor é especialista em direito empresarial. Em direito empresarial, nós atuamos na advocacia empresarial. Perfeito. Também a vereadora Edir Salles. Edir Salles, boa tarde, Edir. Boa tarde, Zancopé. É um prazer, uma honra muito grande estar no programa Gente que Fala, programa que já está comemorando 15 anos. Ficamos muito felizes. Um abraço para a Zenilda, para o Fausto Camunha. E eu quero cumprimentá-lo, Zancopé. Primeiro, porque somos amigos há tantos anos. E segundo, que você é um homem muito inteligente. E terceiro, porque você está usando uma gravata cor-de-rosa em homenagem ao mês das mulheres, né? Hoje, na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, teremos uma grande homenagem às mulheres e ele já está com a gravata cor-de-rosa. Muito obrigada pela homenagem. Câmara Parabéns. Municipal, onde você é vice-presidente. Vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo desde janeiro deste ano. Também conosco a delegada Rose. Prazer tê-la aqui, delegada. Prazer é todo meu, é muito gostoso participar aqui com vocês. Como disse a Edir, né? No mês da mulher é mais gostoso ainda. A senhora tem um extenso currículo, mas como delegada Rose identifica-se imediatamente. Não é? Normalmente as pessoas já sabem, a delegada Rose, Conselho da Condição Feminina, a primeira, luta a primeira a ocupar mulher, a Delegacia da Mulher. Exato. Logo que foi criada, a delegada Rose foi a primeira a ser a titular da Delegacia da Mulher. Hoje existem quantas delegacias? No estado de São Paulo, 140. No Brasil, nós estamos mais ou menos com 450. Mas foi difícil sair de São Paulo. Ah, foi. Não foi tão difícil. O mais difícil foi implantar a primeira. A hora que a primeira, como diz, mostrou a que veio, aí realmente todo mundo copiou esse modelo. Inclusive, nós temos delegacias da mulher em outros países, cópia daquilo que foi montado há 30 anos atrás, lá no Parque Dom Pedro. Olha, não se fala em outra coisa. Em todo o país, o assunto principal é a manifestação marcada para domingo para protestar contra o governo, pedir impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tema divide o Brasil em pelo menos 3 opiniões distintas. Há os que querem impeachment, os que defendem a presidente e os que, mesmo contra a atuação da presidente, não acham uma solução correta. É lógico que um assunto como esse divide os comentários, os argumentos são, né, bem diversos. Doutor Américo, Edir, delegada Rose, doutor Fernando, por quem? Delegada Rose. Primeiro as damas. As mulheres, o Primeiro início. as damas. A mulher. Olha, Zancopé, eu diria a você o seguinte, eu não acho que o impeachment resolveria a situação. Nós estamos passando um momento de uma crise muito violenta, a situação está muito difícil, mas eu quero ver o povo na rua, porque eu acho que, na realidade, o que está faltando é que o Palácio do Planalto, o partido que está no poder, perceba que a população não está feliz, que as pessoas estão acompanhando aquilo que está acontecendo, que não tá correndo bem, acabar com esse país das maravilhas que está sendo apregoado aí, e que não é nada disso. Eu quero ver a população na rua de maneira pacífica, de maneira ordeira. Olha, entrou mascarado no meio da manifestação, junta todo mundo em cima dele, entrega para a polícia, não deixa a baderneiro tomar conta. Eu acho que o povo tem que mostrar a sua força, e a gente só vai mostrar força no momento que a gente efetivamente vier para a rua. A gente brinca e diz assim,
nossa, o nosso povo ele está questionando, ele está brigando, ele está ficando bravo, mas normalmente as pessoas ficam bravas sentadas no seu sofá com um copinho de refrigerante ou uísque do lado. Não é assim. A gente tem que, se a gente quer alguma mudança, se você quer que alguma coisa mude nesse país, você tem que batalhar para isso e você tem que vir para a rua realmente. E vamos ver o que acontece. Eu acho que tem que se tomar algumas medidas. O governo que está aí precisa entender que o povo não é burro, que o povo está vendo o que está acontecendo. E vamos parar com essa coisa de achar que nós vivemos num país das maravilhas, porque há muito tempo nós deixamos de ser. Doutor Américo. É uma situação muito grave que nós estamos atravessando. Há um problema muito sério com relação a esse governo, que precisa ser apontado. Embora seja óbvio, o governo hoje não pode dizer a culpa é do meu antecessor, porque ela é a própria antecessora. Doutor Américo, a herança maldita A herança não maldita. serve mais como argumento. Mas há mais, Zancopé. O antecessor dela era o Lula. E o antecessor do Lula era o próprio Lula. Então, o que nós estamos observando? São 12 anos de poder e 12 anos, desculpe do meu modo de sentir, o Brasil está quebrado. Quebrado. O que se sabe hoje é que a economia está sendo feita na boca do caixa. A dívida interna é altíssima, a dívida externa elevadíssima. Todas as obras do governo federal praticamente paradas, já estavam praticamente paradas. A transposição do Rio São Francisco é uma piada. As hidrelétricas, que a Dilma pregoava antes da eleição, dizendo que no Brasil não faltaria energia, hoje o Brasil é um país sem energia. As indústrias não podem se movimentar aqui, nem podem se instalar aqui, até mesmo pela dúvida se haverá energia para que elas possam funcionar. Então, o que acontece? Se avoluma no país, à medida que a sociedade está tomando conhecimento desses acontecimentos, porque, na verdade, nós sabíamos, mas não sabíamos. À medida que nós estamos tomando conhecimento, se avoluma a ideia do impeachment. Por quê? Porque há uma imperícia. Nós tivemos publicados nos sites jurídicos e até em jornais um parecer do jurista Ives Gandra da Silva Martins, justificando literalmente o cabimento do impeachment da presidenta do Brasil do ponto de vista legal. Ele analisou a Constituição, ele analisou aquela lei do impeachment, acho que é 1759, e outras oportunidades, e ainda exibiu o parecer a dois juristas, o Modesto Carvalhosa e o Adilson Dallari, um constitucionalista e o outro administrativista. E ambos avalizaram o parecer do professor Ives Gandra. Então, o cabimento jurídico existe. Agora, o impeachment, na verdade, é político. Eu acho que deveria existir, porque, salvo o melhor juízo, pelo menos se afasta do poder essa massa maior que quebrou o Brasil. Porque o Brasil está quebrado, literalmente quebrado, Zancopé. Não vamos misturar, nós não temos dinheiro para investir. Como é que nós vamos investir? Nós não temos dinheiro nem para pagar mais as bolsas. Nós estamos com problemas até com o FIES, com os pequenos financiamentos. As escolas estão quebradas, estão com goteiras. Os alunos não podem entrar. O Brasil está quebrado. Queiramos ou não, o Brasil está quebrado. Temos que aceitar isto. Então, ou a sociedade agora, dentro desta oportunidade, que ela se conscientiza do que está acontecendo, porque é normal o povo, a sociedade, não tomar muito conhecimento das questões constitucionais, mas agora a inflação está aí. Está tudo aí de volta. O crescimento do Brasil é pífio. O Brasil é o país que menos cresceu da América Latina. Nós estamos 80 anos atrasados em comparação com a China. 80 anos em comparação com os Estados Unidos e mais de 8 anos em comparação com a Europa. O Brasil está velho, é um país jovem, velho. Ou nós agora tomamos consciência desta situação e fazemos alguma coisa para mudar isto, porque nós já tivemos um exemplo
1000 vezes menor que aconteceu em 1990 com o Fernando Collor. Foi uma situação parecida, só que não tinha o gigantismo, porque o Collor só ficou 2 anos no poder. E agora nós estamos num poder semelhante, com 12, traçado para 16, e quiçá para mais 8. Nós temos que acordar. Tem que surgir uma nova liderança no Brasil. O povo tem que ir para a rua, tem que mostrar o que ele quer. Porque se houver um impeachment, salvo o melhor juízo, assume o vice-presidente. Pelo menos é de outro partido. Pelo menos tem outra conotação. Eu não posso aqui dizer como seria a gestão do vice-presidente na presidência. Nem sei se ele queria isto. Não tenho nenhuma autoridade para falar sobre isso. Mas já muda o poder. Muda o partido. Já é uma transfiguração. Existe uma sensibilidade maior, porque a presidenta, ela fala uma coisa hoje, olhando nos olhos do telespectador, e no dia seguinte ela faz outra, como se nada tivesse dito. E outra coisa, Zancopé, queridos companheiros de mesa, ela não se considera errada nunca. É a dona da verdade. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um político. Me perdoem o PT, porque ela é petista, porque se fosse outra pessoa no lugar, o PT estaria numa situação bem melhor. Bom, por enquanto eu fico por aqui. Agradeço a boa vontade. Depois dessa aula que o doutor Américo Angélico nos deu, eu acho que eu tenho muito que estudar de política ainda, viu? Olha, ele realmente... Não é verdade. Vice-presidente da Câmara tem que estudar política, não é verdade. Não é verdade. Mas a verdade é que a situação realmente está muito complicada, está muito difícil. A própria presidente, né? Na TV, todos os nossos colegas aqui, que eu quero cumprimentar, a nossa querida amiga, delegada Rose, estivemos juntos, aprendi muito com ela na Assembleia Legislativa de São Paulo, e houve uma época que ela era presidente da Comissão de Segurança e eu era vice-presidente dela, então aprendi muito com ela nessa questão de segurança, e é uma honra encontrá-la hoje, depois de tanto tempo e cada vez mais bonita, né? E gostaria também de cumprimentar aqui o advogado Dr. Fernando Borges, que é realmente um especialista na área de processual civil e que é uma grande liderança dos advogados desta área. Agora, o desembargador Américo Angélico nos deu uma aula, mas ele falou tudo, ele falou uma realidade que nós estamos vivendo, e a própria presidente, que não é da, né? É presidenta, então você vai falar gerenta? Então, não, é presidente, né? O nosso dicionário. Aliás, diga-se de português passagem, eu detesto essa coisa de presidenta. Imagina, que nem agora, graças a Deus me chamam de vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, porque não é gerenta, então. Então, assim, a própria presidente, Dilma, ela disse em algum programa, ou nessa gravação mesmo, que é um direito legítimo. Né? É um direito legítimo e que todos nós sabemos. A Constituição já diz isso, é um direito legítimo da população, da democracia, de ir para as ruas, não é? Sem vandalismo, não é? Sem agressividade, como disse a nossa querida amiga Rose, sem agressividade, sem vandalismo, não é? Cometeu alguma agressividade, prende na hora mesmo, não é? Agora, é um direito que a população tem, é um direito que a população tem. Nós iremos aí assistir no próximo domingo, né? Essa movimentação que parece-me que se espalha pelo Brasil todo, né? Parece-me que vários estados se espalham. Então, nós vamos acompanhar, e a população sempre tem o direito de ir para as ruas, né? Porque ficaram aí, os nossos jovens ficaram durante muitos anos aí alijados da política, alijados da vida pública, né? Ficaram distantes, né? Eu acho que hoje os nossos jovens estão retomando esse espaço, retomando esse espírito de luta, esse espírito de discutir as questões, porque eu acho que a população ela tem que discutir as questões políticas do país, do Estado, do município, não é? E nós, como políticos, gostamos muito de ouvir a opinião popular. E é muito importante. Ficar por último é uma missão que acaba sendo até grata, porque os colegas já expuseram tudo e quase esgotaram a matéria. E eu gostaria, a bem na verdade, de chamar a atenção para um fato.
após as eleições presidenciais, parece que o Brasil ficou dividido em dois grupos. Aqueles que apoiaram a presidente Dilma e aqueles que ficaram contra a eleição da presidente Dilma. Isso trouxe uma carga muito grande para toda Doutor a Fernando, sociedade. permita-me interrompê-lo, mas esta é uma situação criada pelo próprio partido que Exatamente. está lá. Ou somos nós ou eles. Exatamente. Isso Os que estão no partido hoje, no governo, se referem a todos os outros assim. Vocês são eles. Ou somos nós que estamos no governo ou eles. O que eu queria colocar, que isso é consequência da própria atitude do Partido dos Trabalhadores. E o que importa dizer também, eu estive nos anos 90 às ruas pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, estarei Você foi um dos caras pintadas? Eu não lembro de ter pintado a cara, mas Sim, eu mas sei que eu estava lá, Estava lá. sem dúvida alguma. A época até foi engraçado, porque fotos aí em alguns jornais, eu apareci naquelas fotos, guardei como lembrança, tentei até buscar outro dia para mostrar para minha filha, porque ela questiona qual a importância de estarmos, já com 9 anos, nas ruas nesse domingo, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, é um movimento, não sei se vai ser ou não avolumado, não sei qual vai ser a consequência, mas eu sei que não é um movimento que se encerra em si mesmo e não pode se encerrar. Se o poder está legitimado pelo voto popular, sem embargos de questionamentos a respeito da eleição, a sociedade também deve fazer uma pressão positiva, não para quebrar mais o país, não para destruir mais toda a segurança política, jurídica, social, mas para fazer com que o nosso país efetivamente seja o país que pode ser e que todos nós queremos que seja. Então, é protestar neste próximo domingo, é protestar sempre, não contra uma ou outra cor, contra uma ou outra bandeira, contra um ou outro partido. Protestar sempre contra todas as pessoas que impedem que o nosso país seja o que efetivamente ele pode ser. Protestar contra a corrupção, protestar contra a bandalheira. E lembrando que a melhor forma de protesto é o voto. Doutor Américo, o senhor fez referência ao FIES, né? Hoje atende cerca de 2 milhões de alunos, mas o governo já está mudando algumas regras dentro do FIES de encontro à referência que o senhor fez aqui no Gente que Fala. É aquela história de fazer o pagamento na boca do caixa, né? Porque, de repente, o país está sem dinheiro. Então, para fazer uma pequena reflexão com relação ao governo do Collor, foi em 90, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas numa situação milimétrica comparativamente. Só para lembrar, o Collor tinha o PC Farias. Houve também aquele movimento do empresariado paulista e brasileiro, teve até um envolvimento com o finado Antônio Hermílio de Moraes, lembra do depoimento das 93 horas do Hermílio de Moraes, e também a Petrobras já estava envolvida, mas numa situação pequena, e aí foi feito o impeachment dele e ele foi sucedido, se não me falha a memória, pelo então vice-presidente Itamar Franco, né? O Topetinho, o famoso Topetinho. Então a situação agora é semelhante, só que houve um plano muito grande. Então o que acontece? Hoje o Brasil está sem dinheiro até para fazer esses pagamentos educacionais já traçados, como é o caso do FIES, que é um programa interessante, um programa educacional. Aliás, o Brasil precisa se voltar para a educação como um todo, né? A sociedade toda. Mas isso mostra a situação triste que nós estamos vivendo. Olha que ponto nós chegamos. Como disse o nosso colega Fernando, o Brasil é um país rico, está numa situação deprimente. Nos organismos internacionais nós estamos lá embaixo e há possibilidade ainda de descermos ainda mais naquela instituição americana Moody's. Se isto acontecer, a Petrobras vai praticamente por um valor quase zero, comparativamente falando, e o investimento do Brasil está abaixo de quase todos os demais países, porque apresenta um risco muito grande. Ninguém está querendo investir aqui, os dólares saíram daqui,
e nós não temos mais como produzir riqueza. Não temos mais como produzir riqueza. Estamos comprometidos até com os nossos programas mínimos educacionais. Olha que situação nós chegamos. Olha, pegando o gancho, doutor Américo, do que o senhor está dizendo, eu fiquei extremamente com pena de ver aqueles alunos acampados na porta da FMU, porque eles precisam refazer a sua matrícula chorar, e viu? eles precisam do dinheiro do FIES, porque eles começaram a estudar com aquilo e o programa agora parou. Inclusive, muita gente não teve nem a possibilidade de voltar às universidades, de voltar à faculdade, porque não foi repassado o dinheiro do pagamento da bolsa do FIES. Então, você vê aqueles alunos que estavam estudando, todos parados ali, na frente da FMU, o jornal mostrou bem, acampados praticamente, aguardando para ver se conseguem fazer as suas matrículas. A presidente esteve ontem lá no Acre e, na sua fala, ela disse que não vai acabar com os programas sociais, que não vai... Bom, como é que eu posso acreditar no que ela fala? Se durante toda a campanha ela falou que não ia mexer nos direitos trabalhistas, que não ia ter inflação, que o Brasil ia continuar crescendo, que tudo ia continuar como estava, e logo em seguida, ao assumir, ou até antes de assumir, né, doutora América, ela já mudou tudo. Então, como é que ela vai me dizer que ela vai manter quando eu vejo estes alunos acampados no portão de uma faculdade, aguardando para ver se vão pagar para que eles possam continuar a estudar? Isso porque os alunos pagam 35% do valor mensal do que ele deveria pagar. Então, quer dizer que é um custo que os alunos também ajudam a bancar. Eles pagam 35%, depois que terminam o curso, aí eles continuam pagando a FIES, parcelam, em muitos anos aí. Eu hoje mesmo conversei. Estudantil, é um né? financiamento. Não está Não é dando que- de não é um graça, bolsa, vai ser não é um bolsa. não é um bolsa, Não é é um um financiamento. bolsa. Eles pagam 35% antes de terminar o curso. Ainda hoje, conversando com um rapaz sobre isso, ele disse que acabou de pagar o ano passado. Ele acabou de pagar 7 anos, 8 anos depois. Mas eles pagaram. E eles pagam Sim. durante 35% e mais os juros. E mais os juros que na época ele me disse que era R$80, R$100. Então, eles antecipam os juros. Eles pagam 650, mais os juros. Então, não é um Edir, não é de graça. financiamento. Não é de graça, esse é o detalhe. Esse Edir, é. aproveitando tua presença aqui, Claro. o que é a Lei Ronda Maria da Penha? É uma lei de minha autoria que foi aprovada há 2 dias atrás, né? Foi aprovada no dia 10, até em homenagem a nós mulheres, exatamente para instituir o botão do pânico. Não é porque muitas vezes as mulheres são agredidas e até chegar a alguém da polícia, alguém que possa prestar um socorro a ela, demora muito tempo. Então, nesse caso, as mulheres que sofrerem violência doméstica, elas terão a oportunidade de receber da Justiça um botão do pânico que é equivalente a um controle remoto pequeno, e a mulher ela receberá esse botão do pânico e acionará imediatamente assim que ela tiver sob a ameaça de alguma agressão, de alguma violência doméstica. Nesse mesmo instante, a central da GCM, eu digo GCM, que é todo mundo sabe que a GCM é a polícia que representa, é a Guarda Civil Metropolitana que representa, que é do município de São Paulo. A GCM é acionada na central e imediatamente ela já envia alguém para poder prestar um socorro. Viatura, um policial da GCM que esteja mais próximo para prestar esse socorro. Foi um projeto de lei consultado com a GCM, com várias reuniões, com o prefeito, inclusive, e ele me disse, ele me deu uma grande expectativa de que vai sancionar o projeto, e aí, regulamentando, as nossas mulheres terão uma segurança maior. Nós temos um exemplo, inclusive, que esse projeto começou em Vitória do Espírito Santo. E lá nós temos assim números, dados que dizem que 27% das vítimas que acionaram o botão do pânico, em 50% dos casos, os agressores foram presos em flagrante. Deixa eu aproveitar. Delegada, eu quero a tua avaliação do Não, eu projeto acho- que foi aprovado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, de autoria da Edir Salles. Eu acho é sensacional, eu não acho. A senhora é especialista na Não, área. olha, a gente especialista. vem lutando essa batalha de violência contra a mulher há muito tempo, né?
E a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, e aqui a gente diz que a gente tem que elogiar quando merece. Né? Eu sempre digo que o prefeito, eu odeio ciclovia, essas coisas todas que estão me deixando louca, mas as coisas boas a gente tem que elogiar. Então, a Secretaria de Política para Mulheres já criou, junto com a GCM, a Ronda Maria da Penha, que a Ronda Maria da Penha é o seguinte: quando se recebe o pedido, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, o juiz ele dá a medida protetiva, não aproximar, não ficar no mesmo ambiente. A cópia dessas medidas protetivas são encaminhadas à GCM e, de uma maneira ainda experimental, eles visitam a casa dessas vítimas que têm essas medidas protetivas para saber se está tudo bem. Se não teve, se ele não voltou, se ele não está criando problema. Então, não deu para pegar todo o município de São Paulo ainda, porque é muito grande, mas já existe esse trabalho que vem sendo feito experimentalmente em algumas regiões. E agora, com esse projeto da EDIR, que eu espero realmente que o prefeito possa sancionar, vai ser melhor ainda, porque a central vai ser dentro da GCM. Deve ter lá, a mulher tem o seu botão. Normalmente, o EDIR não é quando ela sofre a violência, mas é quando ela deu queixa e tem a medida protetiva. Isso. Porque daí ela sai, vamos dizer, da presença do juiz, lá da Vara de Violência Doméstica e Familiar, já com esse botão do pânico. E se o cidadão resolve não atender aquilo que o juiz disse, de não chegar onde ela está, de ir para os lugares onde ele não deve ir, que ela se encontra nesse momento, enfim, tudo que a medida protetiva abrange, aí ela aciona aquele botão e aí vem a viatura da Guarda Municipal. Eu acho isso importantíssimo. São lutas que a gente vem empreendendo há muito tempo. Eu acho que nesse março a gente tem muito para comemorar. Mesmo muita gente fala, eu ouvi algumas pessoas contra, mas eu sou totalmente favorável a esse projeto também, que foi sancionado pela presidente, que muda o nosso Código Penal, criando o crime de feminicídio, né? Que é o assassinato de mulheres em função da violência doméstica e familiar. Mas, delegada, já não então, existe é muito lei importante. que puna. Olha, eu gostaria de entender. Eu vou passa explicar. a ser um crime Vai ser hediondo muito agora. fácil. Não, Não, agora é crime de é hediondo. muito fácil dizer isso para as você. leis- Faça um levantamento dos casos de mulheres que foram assassinadas pelos seus maridos. Veja, infelizmente, como eles são processados dentro dos fóruns. Normalmente são deixados de lado. O cidadão responde em liberdade, faz uma barbaridade, vai onde a mulher trabalha, dá um tiro na cabeça dela, fica lá 1 mês, 2 meses, sai e fica anos e anos a coisa andando ali, porque a pena é menor e ele... Né? Agora, existe especificamente, gente, alguma coisa que diz assassinato de mulheres, crime hediondo, feminicídio. Não dá mais para você fechar os olhos e chegar lá no fórum e deixar de lado. É crime hediondo. É crime hediondo. Pena de Agora é reclusão. Pena de reclusão. Porque o assassinato de mulheres, nesses casos específicos, nunca foi valorizado, nunca se ligou. Maria da Penha quase morreu. Ficou paraplégica. Sabe quanto tempo ficou o processo dela guardado em alguma gaveta que ninguém sabe de quem? Mais de 20 anos. E só foi para frente porque ela foi para organismos internacionais para pedir ajuda. Então, veja, por que precisa Dia da Mulher? Por que precisa ter especificamente a Lei Maria da Penha? Por que precisa ter Delegacia da Mulher? Porque infelizmente, as mulheres não são atendidas como deveriam quando sofrem violência. E não vamos Daí a nos resposta. esquecer, me perdoe-o à parte, não vamos nos esquecer que as mulheres são as nossas mães. Elas é que nos colocam no mundo. Eu queria aproveitar esse reparo para cumprimentá-las, para cumprimentar as duas componentes da mesa, como representantes aqui singulares da mulher, do Dia Internacional da Mulher. E um pouco especial aqui... Eu preciso ir para o intervalo, doutor. Só um Aurélio. segundinho, a vereadora Edir, pelo projeto que ela apresentou e foi aprovado. Parabéns aí pela... Obrigada. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes.
você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br com reapresentação 6 horas da tarde. Registro especial no Tucuruvi, João Carvalho e Dona Cleide Carvalho. São ouvintes do Gente que Fala com convicção e Dona Cleide Carvalho permanece ligada para acompanhar o Calazans depois que nós encerramos aqui o Gente que Fala. João Carvalho e Dona Cleide Carvalho no Tucuruvi. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, política salarial. Né? Diretoria da Associação do Servidor Público tem encontro com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Marcos Monteiro, abordando política salarial, IANSP, carreira, meio, database. A gente sabe dos problemas do servidor público e também da luta que a AFPESP trava para ajudar na solução desses problemas. Sabemos também que não é fácil, mas a entidade procura estar sempre presente como foi. E a gente pergunta como foi a reação do secretário diante das reivindicações apresentadas. Zilka. O Dr. Marcos Monteiro foi franco e objetivo, Zancopé, apresentando dados estatísticos e informações financeiras com argumentos que são de competência da sua área de trabalho. Diz que admira os pleitos colocados pela FEPESP e reconhece o profissionalismo dos servidores públicos. Em relação à data base do funcionalismo que define 1º de março como dia e o mês para o reajuste salarial da categoria, algum avanço? Olha, o nosso presidente, o Dr. Duarte Moreira, solicitou o cumprimento da Lei 12.391 de 2006,
que define que 1º de março seja a data base da categoria. Mas o professor Marcos Monteiro explicou que as estratégias de reajustes salariais do governo seguem outra linha de planejamento e apresentou dados do orçamento do Estado que comprovam não ser possível nenhum tipo de reajuste linear. Alguma novidade relevante quanto ao Para o projeto do Hospital do Idoso, é um exemplo de boa gestão do Instituto. Sobre o pagamento da cota-parte de 2% ou outros recursos por parte do governo, Marco Monteiro fez uma análise geral, considerando que vários aportes de recursos do Tesouro são feitos regularmente para o hospital. Vocês também falaram sobre a modernização da administração pública? Sim, o Marcos Monteiro comentou sobre propostas de modernização em diversas áreas, que poderão beneficiar o trabalho dos servidores públicos e ajudar ainda mais a população. Também participaram do encontro a doutora Thais Helena Costa, que é nossa primeira vice-presidente, o doutor João Batista Carvalho, nosso segundo vice-presidente, o doutor Antônio Arnosti, que é o nosso diretor econômico-financeiro, o doutor Yasuei Roma, o nosso primeiro tesoureiro, e o senhor Augusto Fernandes da Silva, que é assessor técnico da nossa presidência. A Zilka Fialho, que é a supervisora de marketing da FIPESP, trazendo informações aqui no nosso Gente que Fala. Zilka, grato, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, até semana que vem. Participando desta edição de Gente que Fala, desembargador Américo Angélico, que é a presidente do Instituto dos Advogados de Santo Amaro, a vereadora Edir Salles, filiada ao PSD, que é vice-presidente da Câmara Municipal, a delegada Rose e o advogado Fernando Borges Vieira. Doutor Fernando, antes do intervalo, a gente estava falando sobre o FIES, o senhor pediu para retomar o assunto. Pedir licença para fazer uma parte, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre a questão da acessibilidade ao ensino superior. O programa FIES, ele é muito bem elaborado. O que existe mesmo é um problema de gestão do erário público para o FIES. A exemplo do que aconteceu com as medidas provisórias 664 e 665, que foram editadas no final do ano passado, o que o governo federal quer é segurar um pouco o erário público para fazer frente às despesas e acaba prejudicando uma infinidade de estudantes que vê no FIES a única possibilidade de ter acesso ao ensino superior. Mas eu gostaria então de fazer a reserva que o problema é de gestão. O programa FIES é um programa excelente. Doutor Fernando, o senhor é especialista em direito empresarial. Eu gostaria que o senhor esclarecesse este assunto sobre bônus financeiro que pode ser incorporado ao salário. Aquele bônus que a empresa oferece, né, concede ao funcionário, até então não se incorporava, agora pode ser incorporado? Pois é, vamos sair um pouquinho da iniciativa pública, passar um pouco para a iniciativa privada. O que acontece? Poucos são os profissionais que realmente estão prontos no mercado de trabalho. Muitas empresas investem nesses profissionais e não raras vezes esses profissionais são assediados por outras empresas e acabam assumindo novos postos de trabalho. Então, o que algumas empresas fazem? Aquelas que estão buscando profissionais no mercado acabam lançando mão do que nós chamamos de bônus de atração de executivos. E aquelas empresas que, por sua vez, querem segurar esses empregados em suas empresas, o bônus de retenção. Qual é a grande cautela que nós temos que ter? Quando essas empresas oferecem o bônus de atração para o profissional, que pode ir desde o oferecimento de um veículo, de uma residência, de determinados outros benefícios, até o aporte em dinheiro, é preciso ter muita cautela. Por quê? Porque não se pode permitir que este aporte seja considerado salário, que fique aí caracterizada a natureza salarial e o que levaria, portanto, à incidência de todos os tributos. E quais as recomendações que a gente faz a essas empresas que querem promover o bônus de atração? Primeiro, contratem por escrito.
não apenas verbalmente, mesmo que expressamente, mas não verbalmente. Contratem por escrito com este executivo quais serão os seus bônus. Se houver o pagamento de determinada quantia em dinheiro, que é o que acaba atraindo mais os profissionais, faça com que conste neste contrato a ausência de natureza salarial deste benefício. Ainda, pague este benefício de forma distinta do pagamento do salário, seja em data diversa, seja até mesmo de uma modalidade diversa, para que não fique, Zancopé, caracterizado que esse bônus tem natureza salarial, porque o que a gente percebe no dia a dia do direito empresarial é que muitas empresas, por não saber manter ou atrair profissionais para os seus quadros de empregados, acabam colocando os pés pelas mãos. Então, olha, eu quero manter o Zancopé aqui na minha empresa, eu vou oferecer um bônus para ele, um bônus de R$ 15.000 por mês. E eu pago este bônus para você durante 1 ano, 2 anos, conforme a gente combinar, junto com o seu salário. O que vai acontecer? Vai ficar caracterizada a verba de natureza salarial, tem reflexo sobre o fundo de garantia, sobre as verbas previdenciárias, securitárias e eventual rescisão do contrato de trabalho também. Então, é muito importante que o empresário saiba fazer, saiba articular e, sobretudo, contratar esse bônus de atração de executivos. Olha, um assunto muito delicado, outra área completamente diferente. Em menos de 2 meses, 2 guardas civis metropolitanos foram assassinados em tentativas de assalto em São Paulo. O texto de suposta, esse é um termo que eu acho interessante, mas é politicamente correto, supostas tentativas. No primeiro caso, a guarda Ana Paola Teixeira, morta em frente à sua casa quando acompanhava o filho de 7 anos à espera da perua escolar. Segundo, Manuel Luiz Castanheira, morto por ladrões que tentaram roubar sua moto em São Miguel Paulista. Um desses morava próximo à tua casa? Inclusive o Castanheira morava na Vila Prudente, próximo da minha casa, 46 anos, 2 filhas, não é? Aconteceu essa semana agora, e a Ana Paola, eu estive, inclusive, no enterro dela, foi um dos enterros mais tristes que eu pude assistir na minha vida, porque os 2 filhos, o de 7 anos, que presenciou tudo, e a filhinha de 3 anos de idade, acompanhando o enterro da mãe, né? E o pai junto com as crianças. Foi o enterro mais triste que eu pude ver até hoje. Lamentavelmente, o bandido hoje está virando herói. Quando ele mata um policial, quando ele mata um civil, um militar, um GCM, quando ele mata um policial, ele está virando herói. É lamentável. E quando eu falo em GCM, eu não posso aqui deixar de fazer uma homenagem ao meu irmão Eurípides Salles, que fundou a GCM. Quando ele foi vereador, em 86, ele fundou a Guarda Civil Metropolitana, quando o Jânio Quadros era o prefeito. E ele era o líder do Jânio. Ele apresentou o projeto, tornou viável e fundou a GCM. Né? Então, hoje, na Câmara, até em respeito a ele, até em homenagem a ele, eu sou defensora e me chamo de madrinha, até sou a madrinha, da GCM na Câmara Municipal de São Paulo. Até a pedido dele, o Eurípides falou, quando você for para a Câmara, não se esqueça, a GCM é realmente uma classe que depende de muito apoio. E hoje a Câmara Municipal respeita muito, nós temos feito projetos muito importantes para a GCM, inclusive esse do Botão do Pânico, por sugestão também da GCM. Agora, esse tipo de morte, olha, o Castanheira, vizinho meu, da Vila Prudente, 46 anos, deixou 2 filhas, a Ana Paola, 38 anos, ela faleceu no dia 28 de janeiro, deixou 2 filhos e o esposo. É lamentável que isso continue acontecendo, e é 1 por mês, 2 por mês, é uma loucura, né? Hoje o guarda, por exemplo, quando ele antigamente ele ostentava a farda, hoje ele esconde, hoje o policial, ele esconde. O filho do policial, hoje ele esconde que é filho de policial, porque tivemos casos também de filho de policial morto, porque alguém descobriu que o pai dele era policial militar. Recentemente houve um caso muito pior do que esse, né, sem interromper. No Rio de Janeiro, houve pararam uma via lá, acho que a linha amarela mesmo, e 4 ou 5 vieram assaltando, e 4 ou 5 carros atrás tinha um policial militar com a mulher grávida no carro.
O policial militar saiu, deixou a mulher e saiu, porque sabia que iam ver que ele era policial militar, pulou de uma ponte. Você lembra? Aconteceu isso recentemente. Pulou de uma ponte. Não, graças a Deus não morreu, foi atendido, se feriu. Mas por quê? Porque ele sabia que se os bandidos chegassem lá, além de matá-lo, podia fazer alguma coisa com a mulher dele que estava grávida. E outra coisa, ontem, mataram um policial civil em Guarulhos também. Quer dizer, sabe o que é o problema? Bandido está muito folgado. Está folgado demais. Tem que começar a acabar com eles. Endurece a lei. Matou policial, você tem que ficar, não sair nunca mais. É criar prisão perpétua nesse país. Tem que botar... Olha, eu digo para vocês, eu sou policial há 40 anos. Houve uma época, e eu me lembro muito do Conte Lopes, quando ele falava isso, bandido em São Paulo não tinha nome, né? Porque aqui não vivia tempo suficiente para ter um nome. Mas agora, realmente, nós estamos... Assim, eles matam por qualquer motivo. E se for policial, como disse a Edir, né? É uma honra para eles. Então, gente, a polícia... E quando a polícia reage para se defender, ou para defender o patrimônio ou a vida da população que paga o seu salário, e acaba tendo que, não é matar, mas ter que agir de uma maneira, às vezes, até causando a morte desse meliante, desse ladrão, ou desse assassino, todo mundo, alguns segmentos começam a dizer que a polícia é violenta. Mas o que a polícia é violenta? A polícia tem que reagir na medida da violência que lhe é imposta. Que ele vem. Que o policial, não só o CGM, acho que tem que estender a preocupação também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. O Guarda Civil Metropolitano, o Policial Civil, o Policial Militar. Antes de tudo, é um ser humano também. Claro, sem dúvida. Então, quando muitas vezes ele reage, é tutelando a própria vida. E ainda reage com cautela, porque se reagir de uma forma que não venha a ser considerada moderada, ainda responde inquérito, ainda é afastado. E no caso da Ana Paola, por exemplo, ela estava dentro do carro com um filho de 7 anos, esperando a perua escolar chegar. Quer dizer, ela não chegou a sair do carro, ela não chegou a reagir. Quando um menor de 14 anos de idade, o irmão dele estava no carro ao lado, esperando, na rua de trás, na esquina, esperando, quer dizer, ele se aproximou. Quando ele viu que ela estava com a farda, porque ela já ia deixar a perua escolar, já iria pegar o filho de 7 anos, o Vitor, ela já iria embora trabalhar. Dali ela já iria trabalhar 7 horas da manhã. Quer dizer, ela nem chegou a ter o direito de reagir. Ela foi morta dentro do carro, na frente do filho. Me permita uma coisa, é o que eu chamo de impunidade. O Brasil criou uma filosofia já nos últimos, eu diria mais acentuadamente nos últimos 15 anos, onde nós criamos esse manto de impunidade. Então, a própria lei processual penal, o Código Penal, eles se tornaram muito lenientes, especialmente na interpretação da lei. Como não tem cadeia, o juiz solta, e como não tem isso, o outro solta. Mas com isso nós criamos um manto da impunidade. A lei das execuções penais criou uns escape roads, como visita íntima e outras coisas. E houve uma interpretação muito negativa, porque nós podemos contar aqui centenas de casos. Porque nós sabemos que a polícia, em que pesa o esforço que ela faz, ela resolve apenas um percentual pequeno dos inúmeros inquéritos ou boletim de ocorrência que chegam lá, porque não há condição organizacional, não há uma compreensão da sociedade para isto. Então, o Brasil tornou-se um país extremamente violento. É preciso mudar essa filosofia, é preciso acabar com o manto da impunidade, e a impunidade que vem desde o colarinho branco também. E hoje, por exemplo, o que nós estamos notando, Zancopé, colegas de mesa, com relação quando nós falamos da menoridade. Ao invés de se olhar isto do ponto de vista real, do ponto de vista social, olha-se isso através de um ponto de vista religioso ou de um ponto de vista ideal. Nós temos que ver a realidade que nós estamos vivendo. Hoje você pega qualquer família no Brasil com problemas de educação, e há muitas, 4 ou 5 filhos, o mais velho de 14 anos, já enveredando-se para o campo do crime, todos os irmãos vão para esse lado do crime, porque ser menor hoje é um salvo-conduto.
Ser menor hoje é um porte de arma. Então, quando se fala na menoridade, em se mudar a lei, grupos religiosos se insurgem. Porque, obviamente, o ideal seria uma educação perfeita para que o menor não se desviasse. Mas não é a realidade. Nós temos que combater isto. Combater veementemente isto, repensar sobre a menoridade, porque o menor está sendo usado até, inclusive, pelos maiores, pelos bandos, e isso vai toda a família de roldão. Nós temos que acabar com a impunidade. E uma das formas é também repensar essa lei da menoridade, introduzir a menoridade no nosso país aqui. Por enquanto, o crime ainda está valendo a pena, né? No Brasil compensa, infelizmente compensa. É um registro aqui, não são apenas 3 grupos que irão às ruas neste domingo. Um 4º grupo, que já são os que pedem a volta dos militares. A observação é da Neuza Cardoso da Cachoeirinha. Delegada Rose, por que várias unidades da Delegacia da Mulher fecham diariamente às 18 horas, não abrem nos finais de semana? A pergunta é da Márcia. Né? Bom, ela rapidinho. A mulher só é agredida em horário comercial? Não, Márcia, mas se você fizer um levantamento e prestar atenção no que acontece, o dia de maior incidência de pessoas nas delegacias de defesa da mulher é a segunda-feira. Quando é sábado ou domingo ou à noite, normalmente, a mulher, quando agredida, se não é alguma coisa muito mais grave, ela não sai de casa para ir à delegacia. E, se for uma coisa muito séria, vai lá uma viatura da Polícia Militar que só pode conduzi-la para a delegacia do bairro. A viatura não pode sair da região onde ele trabalha. Portanto, mesmo que a Delegacia da Mulher tivesse aberta, por exemplo, num outro bairro, que as delegacias da mulher normalmente elas atendem diversos bairros. Mesmo que tivesse aberta, a viatura da polícia só poderia levá-la para a delegacia do bairro. No dia seguinte, o delegado da delegacia manda o boletim de ocorrência e a continuidade do caso para a Delegacia da Mulher. O ideal seria que elas pudessem ficar abertas, mas nós já percebemos, inclusive, na primeira delegacia da qual eu comecei aqui no centro, que durante a noite e nos finais de semana, o movimento é muito, muito pequeno. Até porque agredidas não saem de casa na hora que ele está batendo, quando ela pode, ela não sai, a menos que ela vá com a viatura da Polícia Militar. Né? Lamentavelmente. Doutor Américo, é oportuno lembrar que Fernando Henrique também tinha o seu homem de confiança, como Collor tinha o PC Farias. Era o Sérgio Mota, diz o Robson Mendes. Não, o Robson tem razão. Os desmandos não cabem só a este governo, mas nós estamos falando do governo atual. Não adianta nos reportarmos aos governos anteriores. Mas todos eles têm seus pecados e graves. Mas não tão institucionalizados. Exatamente, uma é que nós tão estamos discutindo o Brasil, como essa, o Brasil né? de agora, o Brasil de hoje, o presente. Isto é o que é mais importante. E esta gestão já está há 12 anos. Está na hora de mudar, não deu certo. Eu não estou dizendo para voltar ao anterior, porque o voto, o que nós temos que aprender a votar, para evitar que essas coisas ocorram, porque nós saímos de um Fernando Collor, saímos de um problema seríssimo, caímos em outro, num período pequeno, de 90 para cá, são o quê? 20 anos, praticamente uma geração. Então, nós temos que combater o governo atual, mudar a filosofia, pelo menos mudar a pessoa do presidente, uma pessoa competente para dirigir o Brasil. Porque, com todo respeito, a presidenta Dilma não tem competência para um cargo dessa natureza. E outra coisa, ela não pode nem dizer foi o governo anterior, porque ela é o governo anterior. Doutor Fernando, qual a ideologia majoritária do empresário brasileiro? Pergunta do Helder Cravo, do Ibirapuera. Pois é, depende do que se entende por ideologia, né? Hoje, o empresariado brasileiro, a gente pode dizer de uma forma genérica, não posso dizer que todos efetivamente têm essa mesma ideologia, mas é uma ideologia voltada, como sempre, para a obtenção do lucro, atividade final, objetivo final de todos eles. Só que, diferentemente do que a gente observa nas décadas de 70, um pouquinho antes, o empresariado já mudou um pouco o foco,
porque conseguiu agregar a este fito de lucro algumas questões muito importantes voltadas à sustentabilidade, voltada à inserção social de determinadas pessoas, com a ajuda, inclusive, do legislativo. Cito aqui o exemplo, a lei de cotas de aprendizes, a lei de cotas para portadores de deficiência, mas o empresariado que antes apenas e tão somente tinha por objetivo a lucratividade, hoje já pensa um pouco diferente. Uma última pergunta ainda, delegada Rose, o salário inicial de um delegado federal é de R$ 15.370. Quanto é o inicial de um delegado paulista, um delegado estadual? O Jaime do Jardim Bom Olha, Filho. Jaime, com certeza não é nem metade disso, viu? Nosso salário o salário de delegado de polícia do Estado de São Paulo, me parece que é o penúltimo né? do Brasil. é É o penúltimo do Brasil. A Associação dos Delegados, dos sindicatos, estão fazendo realmente um grande trabalho e a gente espera que, num breve espaço de tempo, a gente consiga chegar ao delegado federal. Delegada Rose, muito bom tê-la aqui no Gente que Fala. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Doutor Fernando Borges Vieira, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Desembargador Américo Angélico, muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. O prazer é nosso. Edir Salles, vereadora, afiliada ao PSD, vice-presidente da Câmara aqui na cidade de São Paulo. Aprendeu o caminho agora da UTV. Agora aprendi o caminho. Já conheci esse caminho de longa data, né? Quero mandar meu abraço pelo Cat, mandar um abraço para o Fausto Camunha, Zenilda e todos vocês que estão nos assistindo aqui. E Gente feliz que fala- Dia das Só um Mulheres. minutinho, não que me dei conta. feliz Terminou mês o do Dia das programa? Mulheres. Como? Gente Terminou que o Fala programa? tem na Já terminou o direção-geral programa. jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.